Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre um assunto bem interessante, sobre a viagem no tempo. Será que é possível, de acordo com a Torá, a gente ir para o futuro, voltar para o passado? E se sim, como a gente poderia fazer isso? Vamos começar dando uma explicação básica e importante sobre o tempo. As pessoas falam às vezes que tempo é dinheiro. Será que realmente tempo é dinheiro? A visão do judaísmo talvez seja um pouco diferente. Na verdade, tempo é vida. E a gente não deve desperdiçar. Cada momento que passa, cada minuto, são tempos de vida que não vão voltar. E por isso é muito importante a gente viver a vida e não passar a vida. Passar o tempo ou viver o tempo, uma pergunta bem interessante, muitas vezes as pessoas ficam buscando simplesmente passatempos. É importante a gente entender que tempo, na verdade, é vida, cada minuto é importante, a gente precisa saber o que fazer com o nosso tempo ou o que fazer com a nossa vida. O tempo, na verdade, ele está relacionado ao nosso mundo material. Na verdade, é muito simples, o tempo só começa a existir no início da criação. Basicamente, a fórmula que a gente conhece, velocidade média, é igual a ΔS sobre ΔT. Automaticamente, ΔT ou T vai ser ΔS sobre velocidade média, ou seja, tempo é espaço sobre velocidade. Para ter tempo, eu tenho que ter espaço, eu tenho que ter a matéria, eu tenho que ter a movimentação, o movimento, a velocidade. E por isso, se a gente fala antes da criação que não existia o espaço, não existia velocidade, automaticamente não existia tempo. O tempo está associado à criação do mundo material. E por isso a nossa Torá começa com Bereshit, no início. Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. No início, Deus criou o céu e a terra. A partir do momento que a gente tem o céu, a terra, o movimento, a gente tem o tempo. Por isso, a Torá começa com Bereshit. Antes da criação, não existia tempo. E Deus não tem nenhum tipo de limite de tempo. Por quê? Deus veio antes da criação. Deus está antes da matéria. Deus não está associado à velocidade. Não conseguimos entender algo que está acima do tempo. Isso é muito importante. A gente precisa ter a humildade de dizer que a gente realmente não entende. A nossa vida é tempo. Tudo é tempo. E a gente não consegue imaginar algo que seja acima do tempo. Em função disso, não existe a pergunta de como Deus surgiu. Quem o criou? Quando ele começou a existir? Porque todas essas perguntas estão associadas ao tempo, ao início de existência. E por isso até mesmo dizer que Deus sempre existiu, também não seria tão correto. Porque a própria palavra sempre também está associada ao tempo. Ou seja, Deus está acima do tempo. A gente não consegue compreender o que é estar acima do tempo, por isso a gente realmente não entende Deus. Por outro lado, a gente sabe que não tem um início, nem um meio e nem um fim. Não existe a pergunta de como ele surgiu ou começou a existir. Se não há tempo, não há início. E agora vamos para a pergunta inicial. Tem como a gente viajar no tempo? Uma pergunta bem interessante. Como é que eu poderia ir para o futuro? Voltar para o passado? Existe essa possibilidade? E a resposta do judaísmo é que sim. Eu tenho como sim viajar no tempo. Para viajarmos no tempo, precisamos sair do plano material. Como a gente comentou, a partir do momento que existe a matéria, que existe a velocidade, que existe a criação, automaticamente existe o tempo. Mas se eu sair do plano material, eu vou conseguir sair do limite do tempo. Por isso, como nós poderíamos ir para o futuro? Através dos sonhos ou através da profecia? Nos dois casos, a gente está saindo do plano material. No sonho, a gente está inconsciente. A nossa alma que saiu do plano material vai para o plano espiritual. E no plano espiritual, a nossa alma está em contato com o futuro, com outras almas, com anjos. E quando a gente volta para a consciência, a gente lembra, opa, eu tive um sonho.
Mas eu tive que sair do plano material para conseguir ter uma visão futura. É claro que não são todos os sonhos que são associados ao futuro ou que são alguma espécie de profecia, mas muitos são. E como é exatamente a ideia da profecia? A profecia também é bastante interessante. O profeta, ele era uma pessoa extremamente elevada, uma conexão com Deus muito forte, rezava para Deus com todo o coração e com toda a intensidade, até que chegava um momento que ele começava a sentir uma revelação divina, um prazer que não tem como expressar em palavras. E de tanto prazer, chegava um momento que ele saía de si, entrava numa espécie de transe e tinha uma visão clara de alguma coisa futura ou a mensagem de Deus. Ou seja, como ele poderia se conectar com o futuro? Saindo de si, entrando numa espécie de transe, saindo do plano material. E somente saindo do plano material a gente poderia ir para o futuro. E em relação ao passado? Como podemos voltar para o passado? O caso de voltar para o passado poderia ser através da regressão, da hipnose. A pessoa consegue voltar situações que ele viveu no passado e revivenciar aquilo de uma forma muito forte. Às vezes se emocionar também de uma forma muito forte. Mas também, novamente, na hipnose, a pessoa sai de si, entra numa espécie de transe para ela poder viajar no tempo. Ou seja, enquanto a gente está no mundo material, a gente não tem como viajar no tempo. Saindo do plano material, a gente poderia ir tanto para o futuro quanto para o passado. E no plano material, será que a gente tem como voltar no tempo? Quando fazemos algo errado, se a gente bate, machuca, envergonha alguém, tem como a gente voltar no tempo e consertar? Arrependimento pode mudar o passado? A resposta é claro que não. Não temos como voltar no tempo, apenas sermos perdoados. A gente não vai mudar. No mundo físico, tudo que acontece, aconteceu. Se eu quebrei, está quebrado. Se eu queimei, não vai voltar a ser como era antes. O máximo que a gente pode fazer é bater um arrependimento no coração e a gente pedir desculpas. E espiritualmente, isso é muito importante para a gente. Na verdade, a gente não funciona somente no plano material. Nosso corpo está presente no plano material, mas a nossa alma também está no plano espiritual. E a nossa alma, ela estaria, de certa forma, acima do tempo. E por isso, quando a gente se arrepende, materialmente falando, não tem como voltar no tempo, eu fiz, está feito. Mas espiritualmente falando, na nossa alma, a nossa alma consegue voltar no tempo, consertar o nosso erro como se não tivesse ocorrido. E depois de 120 anos, no plano espiritual, quando a gente for julgado, é como se a gente não tivesse cometido esse erro. Essa, na verdade, seria a força do arrependimento, da tshuvá, de acordo com a Torá. E por isso, nossos sábios falam que a tshuvá, esse arrependimento, foi criado antes do nosso mundo. Isso é uma frase, a princípio, que não tem como entender. Porque quem vai se arrepender antes da criação do mundo? Porque foi criado antes da criação do homem. Mas o segredo que tem por trás, que é realmente muito bonito, é que a tshuvá foi criada antes do mundo porque ela está acima das leis do nosso mundo. E o nosso mundo está associado à matéria, está associado ao tempo. E quando Deus criou o arrependimento antes do nosso mundo, é porque Ele quis dizer que está acima das leis do nosso mundo e a gente pode, através do arrependimento, com a nossa alma, voltar no tempo e consertar. Isso, na verdade, é uma grande bondade de Deus. Mas o que é exatamente essa teshuvá, esse arrependimento, que faz com que a gente possa voltar no tempo? Como é que eu posso ser realmente perdoado pelo que eu fiz? O arrependimento judaico, a teshuvá, ela se divide basicamente em 3 etapas. Primeira etapa, arrependimento no coração. Eu ter a humildade de reconhecer meus erros, entender que eu não sou perfeito, parar de ficar justificando minhas atitudes. E logo depois que eu tenho um arrependimento no meu coração, eu tenho que me confessar perante Deus, falar o que eu fiz pedindo desculpas. Somente entre eu e Deus. Eu falo, Deus, eu errei.
eu fiz isso, aquilo. Eu estou arrependido. Me perdoa. E mesmo assim ainda não é suficiente. Para eu ser totalmente perdoado, eu preciso da terceira etapa, que é uma decisão para o futuro de não voltar a cometer o mesmo erro. Arrependimento no coração. Verbalizar perante Deus o que eu fiz pedindo desculpas, tomando a decisão de que eu não vou mais errar. E aí? Sempre adianta? Será que sempre que eu fizer essas 3 etapas eu fui perdoado? E mandamentos entre homens e seu semelhante? Isso também é importante, está escrito que a gente não é perdoado se a gente pedir desculpas somente e unicamente para Deus. Se eu machuquei alguém, eu tenho que pedir desculpas para a pessoa que eu errei. E se eu prejudiquei ela financeiramente, eu preciso também devolver o que eu paguei, o que eu prejudiquei ela, e pagar o prejuízo que eu dei. A pessoa precisa me perdoar. Isso é fundamental para que a gente possa ser perdoado. Eu preciso de pedir desculpa para a pessoa e também para Deus. E se forem situações muito graves? Na verdade, nem tudo a gente é perdoado imediatamente quando a gente faz essas 3 etapas. Tem coisas mais graves que mesmo que eu peça desculpa de coração, que eu me arrependa, que eu decida que eu não vou mais fazer, eu ainda não vou estar limpo completamente até chegar o dia de Yom Kippur, que é o dia especial que Deus ele limpa a gente internamente das nossas transgressões. Tem situações mais graves que mesmo passando pela Teshuvá, pelo arrependimento, e passando por Yom Kippur, a gente ainda não é perdoado completamente e a gente teria ainda que passar por determinadas dificuldades nas nossas vidas, sofrimentos. E tem situações ainda mais graves que a gente precisaria passar também, e até mesmo pela morte, para sermos completamente perdoados. Mas passando por todas essas etapas, a nossa alma ela vai estar limpa e pura, chegando no plano espiritual. Arrependimento, às vezes Yom Kippur, às vezes sofrimentos durante a vida e, eventualmente, até mesmo através da morte, mas a gente se limpa completamente. Existem mandamentos que somos perdoados imediatamente, com a Teshuvá. Outros precisam de Yom Kippur. Outros precisam também de sofrimentos. E outros só são totalmente perdoados com a morte. Se a gente for explicar isso melhor, na verdade, quando Deus fala mandamentos, faça alguma coisa. Se a gente deixa de fazer, a gente, fazendo teshuvá, a gente é imediatamente perdoado. Mas a gente perdeu. A gente não ganhou aquela mitzvah. Eu fui perdoado por não ter feito a vontade de Deus, mas eu não ganhei aquela mitzvah. Se eu transgrido uma proibição da Torá que Deus fala não faz, e eu faço, como por exemplo comer alguma coisa que não seja kasher, nesse caso eu danifiquei também a minha alma. Eu não só deixei de fazer uma mitzvah, eu fiz uma proibição. Para isso eu preciso de Yom Kippur para ser perdoado. Transgressões mais graves precisaria passar também por sofrimentos e dificuldades durante a vida, né? Ou até mesmo a morte, conforme a gente falou. E o mês de Elul? Na verdade, a gente precisa entender que o mês de Elul é o último mês do ano. É um mês especial para teshuvá. É um mês que Deus espera que espiritualmente a gente com a nossa alma, a gente volte no tempo para consertar. É o mês que antecede Rosh Hashanah, que é o dia do julgamento. E por isso, uma das coisas mais importantes que a gente tem no mês de Elul é a teshuvá, o arrependimento. O que aconteceu exatamente no início do mês de Elul? Por que a gente fala que esse mês é tão forte, tão importante relacionado com a teshuvá e o arrependimento? O nosso povo no deserto, a gente cometeu uma das transgressões mais graves que a gente poderia ter feito. Logo após a revelação de Deus no Monte Sinai, todos os milagres da saída do Egito, o povo judeu vai e constrói um bezerro de ouro. E nesse momento foi uma coisa tão grave
e tão séria que Deus ele queria exterminar o povo e fazer um novo povo a partir de Moshe Rabbeinu. Mas Moshe ele não aceita. Moshe ele sobe no Monte Sinai. Ele fica 40 dias. Imagina uma reza de 40 dias. 40 dias rezando e pedindo para Deus que perdoasse o povo. E após 40 dias ele desce do Monte Sinai, avisando que a gente havia sido perdoado. Qual foi o dia que ele desceu do Monte Sinai, avisando que a gente foi perdoado? Foi o dia de Yom Kippur. Yom Kippur, Moshe desceu, mas ele não desceu somente avisando que a gente foi perdoado. Ele trouxe as segundas tábuas para entregar para o nosso povo. As tábuas que foram quebradas no bezerro de ouro, agora nós tínhamos as segundas. E se ele desceu 40 dias depois, no dia de Yom Kippur, 40 dias antes de Yom Kippur é exatamente o início do mês de Elul. Ou seja, o mês de Elul é o mês que Moshe subiu no Monte Sinai para começar a pedir desculpas pelo povo durante 40 dias até chegar a Yom Kippur. E por isso todas as gerações a gente faz a mesma coisa. Quando chega no início do mês de Elul, a gente começa a pedir desculpas. E realmente é um momento bastante especial para isso. O que aconteceu então no dia de Yom Kippur? O dia que a gente foi perdoado pelo pecado do bezerro de ouro. Moshe desceu com as segundas tábuas. E por que o mês de Elul é tão importante? Justamente porque é o mês que Moshe estava rezando e pedindo desculpas. E que ele conseguiu que a gente fosse perdoado. E assim a gente faz a mesma coisa. A gente também reza nesse período pedindo para que Deus nos perdoe. Que nos dê um ano bom. Que a gente tenha um bom julgamento durante Rosh Hashanah. Que a gente seja perdoado do Yom Kippur. Mas para isso a gente precisa começar a fazer um trabalho de teshuvá já a partir de agora. O esquema é um esquema bem interessante. O que a gente tem, na verdade, é o início do mês de Elul, quando Moshe sobe no Monte Sinai, até chegar a Rosh Hashanah, que é o dia do julgamento, a gente tem 30 dias. E esses 30 dias, na verdade, é exatamente um mês. E nossos sábios falam que cada dia do mês de Elul tem a força de consertar todos os dias dos meses passados. E por isso, quando eu chego no primeiro dia do mês de Elul, eu vou consertar todo o primeiro dia de todos os meses anteriores. Quando eu chego no dia 5 do mês de Elul, eu vou consertar todos os dias 5 de todos os meses anteriores. E assim por diante, um dia para cada dia de todos os meses. Depois eu chego em Rosh Hashanah, o dia do julgamento. E aí Hashem dá mais uma oportunidade para a gente. Entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, eu tenho mais 7 dias. Uma semana. E cada dia da semana, para eu consertar um dia da semana de todas as semanas do ano. Ou seja, segunda-feira, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, eu quero consertar todas as segundas-feiras do ano. O Shabat entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, para consertar todos os Shabbatot do ano. Um dia da semana para cada dia da semana do ano. E aí a gente chega no dia de Yom Kippur, que é um único dia para consertar todos os dias do ano. Ou seja, a gente está agora num momento bastante especial. E é um momento da gente realmente refletir e pensar. E pensar como eu posso agir de uma forma mais adequada em cada dia do mês de Elul, em cada dia de semana entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Saber que Rosh Hashanah não é simplesmente um ano novo judaico, mas um dia do julgamento, onde o ano inteiro seguinte é determinado nesse momento. Um dia de real reflexão. Reflexão sobre o quê? E aqui eu queria falar rapidamente 3 aspectos que a gente deve pensar e refletir em como mudar e realmente fazer a teshuvá e ter aquele arrependimento interno no coração. Primeiro são mandamentos entre o homem e seu semelhante. Eu tenho que pensar como é que estão minhas atitudes com Deus relacionado com as outras pessoas. Será que eu trato as pessoas bem? Será que eu respeito meus pais como eu deveria? Será que eu ajudo as pessoas que estão passando por alguma dificuldade ou precisam? Isso é em relação ao nosso semelhante.
Eu tenho que pensar também como é que está o meu relacionamento com Deus. Quando Deus deu para a gente a Torá, Ele não deu somente mandamentos entre homem e seu semelhante. As 2 tábuas, por exemplo, que a gente recebeu, as primeiras tábuas são mandamentos entre o homem e Deus. Infelizmente, a gente vive numa sociedade que foi muito influenciada pelo cristianismo, onde o cristianismo aboliu, excluiu todas as mitzvot da Torá relacionadas com Deus. Mas no judaísmo, na Torá, tem muita coisa. Desde a colocação do tefilim, as rezas, o Shema Israel, o comer kasher, o respeitar o Shabat. Quantas e quantas mitzvot a gente não tem na Torá fortalecendo nossa conexão com Deus? Como é que eu estou em relação às minhas mitzvot com Deus? E isso também não é suficiente. Eu preciso pensar também como é que estão as minhas mitzvot comigo mesmo. Como é que está o meu coração? Será que eu estou com um coração bom? Eu quero fazer bem? Será que eu sou uma pessoa orgulhosa? Será que eu tenho sentimento de raiva, ódio no coração? Um trabalho interno, felicidade. São coisas internas que a gente também precisa pensar, mudar e melhorar. Então eu diria que a gente está agora num mês muito especial, que é o mês de Elul. É muito importante a gente começar a refletir um pouco mais sobre as nossas vidas, para saber como a gente poderia melhorar e como nós podemos nos transformar em pessoas melhores. Bezerra Hashem, que a gente consiga realmente fazer esse processo de tchuvá durante o mês de Elul, para que a gente possa ter um julgamento maravilhoso em Rosh Hashanah, para que a gente possa ser completamente perdoado em Yom Kippur, e Bezerra Hashem ter um ano maravilhoso.